Olá, bem-vindo você, nosso novo vídeo aqui de perguntas e respostas. Que bom estar com vocês. Fique conosco até o final, a gente tem assuntos bem importantes para você compreender aqui. Bem-vindo você ao nosso canal, tá? Quem quiser deixar sua pergunta, nós temos o grupo Despertos da Era de Aquário, que é um grupo por assinatura, que está o link aqui embaixo, ou quem quiser entrar no grupo livre, que tem 7.500 pessoas, aí o link também está aí embaixo, o grupo Perguntas Oficial Luciano César. Cuide com os grupos piratas aí, que não são bons, né? Então vamos lá, a nossa pergunta de hoje. Hoje o pessoal me pediu, eu estou fazendo assim perguntas aleatórias que o pessoal vem até mim através de outros meios, né, pelo WhatsApp. O pessoal diz, comenta sobre tal assunto, fala sobre tal assunto. Então eu tenho feito também esses vídeos assim, sem a numeração correspondente. E eu vou responder alguns agora nesse momento. Tá? O primeiro vídeo que o pessoal me pede é sobre as religiões, né? Qual seria uma religião correta, como é que vai ser a religião na era de Aquário que está chegando agora, como seria, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, então. Sobre as religiões, então. Religiões é um assunto bem polêmico, né? E eu, como sempre falo as coisas aqui de um modo polêmico, né? Quem quiser a água com açúcar, e não é aqui o lugar, né? Que a gente está aqui para ouvir coisas que a gente não gosta de ouvir. Então eu me reservo assim o direito de ajudar vocês a entender coisas que não são totalmente confortáveis, né? Para aqueles que estão despertando. Então lembre-se, nós estamos saindo da Era de Peixes, cada era tem 2.150 anos, nós já tivemos a Era de Moisés, antes a Era de Áries, né, que era a lei do olho por olho, dente por dente, que o Pai era o Deus único. Depois a Era de Jesus, foi a Era de Peixes, mais 2.100 e poucos anos, em que o Cristo ensinou a parte do amor incondicional, do Evangelho, né, de perdoar os inimigos, etc. Ela fez sua lição muito bem feito, chegou até aqui com muitas distorções, mas chegou, né, a mensagem do Mestre chegou, e agora estamos na Era de Aquário. Então, o próprio Cristo falou que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para amplificar, para aprofundar a lei, né? Quando os escribas pediram para o mestre, né? Mestre, o que você veio fazer, né? Ele disse assim, eu vim para aprofundar a lei. Então nós estamos agora para aprofundar aquilo que o mestre ensinou por alto, para que a gente tenha um conhecimento mais profundo, mais voltado para a nossa evolução. Então isso que nós estamos fazendo agora, aprofundando a nossa fé. A Era de Aquário entrou, são os próximos 2.150 anos em que nós vamos ter mudanças muito profundas, em que não será permitido mais mentiras, nem leis humanas, nem religiões humanas, nem dogmas humanos. Tudo que será realmente a comunhão, né, a comunhão com o todo, com o Criador. Então o objetivo nosso não é mais religiões, tanto que as religiões elas deixarão de existir a partir da Era de Aquário, que nós estamos entrando, mas a gente tem um período de alguns anos de transição, né? Não é uma coisa assim, apertou o botão, no outro dia tudo muda. É um período que vai demorar 5 anos, 4 anos, 3 anos. Né? Nós estamos já nessa transição, já há mais de 30 anos, nessa transição para a Era de Aquário. Então, as religiões elas vão deixar de ser necessárias, nós vamos buscar o caminho, buscando direto com o Criador, o caminho que o Criador nos reconecta à nossa missão divina. Então, o que o Criador quer que a gente faça? É nosso volta às origens, né? Voltar ao Criador, manifestar a divindade em nós, manifestar nosso lado angelical, manifestar a divindade que habita dentro de nós. Então essa é a verdadeira religião, a espiritualidade. A espiritualidade é desenvolver em você os dons que lhe foram tirados pelo sistema, pelos Anunnaki, pelos Arcontes, né? Eles tiraram nossos dons de nós termos reconexão com o todo, de nós falarmos com o Criador diretamente, da gente saber que nós temos dentro de nós a centelha divina, nós somos a própria imagem e semelhança da criação, nós somos deuses em ação, nós somos deuses em miniatura, nós somos a própria imagem e semelhança do todo.
Então as religiões colocaram tudo fora. Tu tem que buscar Deus numa sala, tu tem que buscar a salvação dentro de alguém, tu tem que buscar algo que vai vir de fora, tudo externo, né? Esse foi o mal das religiões de peixes, que foram criadas pelos homens, tanto que nem Buda, nem Cristo, nem ninguém criou religiões. Foram um grupo de homens que se reuniram e pegaram esses ensinamentos do Cristo e transformaram em como eles bem queriam, né? Lembrando que os evangelhos foram escritos até 30, 40, 50 anos depois da passagem do Messias. Então, como é que a gente pode lembrar de algo que aconteceu há 30 anos atrás, ou 40, né? O Evangelho de Lucas, Mateus foram escritos 30, 40 anos depois da passagem do Messias. Como é que eles vão lembrar disso? No máximo, eles vão ter uma vaga ideia que apareceu uma pessoa lá assim, que falou umas coisas bonitas e tal. Eles não poderiam de forma alguma lembrar as palavras que ele tinha falado. Aí a igreja dirá que foram criados por inspiração divina e tal. Pode ser até. Pode ser que por inspiração também muita gente se consegue, até nós devemos trabalhar pela inspiração, mas assim, não com os detalhes assim contundentes como foram do Evangelho, né, que causam uma série de confusões, e tanto que a partir dali geraram-se todos os conflitos mundiais, né, as cruzadas, né, aquela eliminação de todos os muçulmanos, as guerras santas que aconteceram na Palestina. Tudo isso por quê? Porque os evangelhos foram direcionados não para a libertação da terra, mas para a divisão. Ou seja, eu tenho a minha fé, se a minha fé não é igual à do outro, então eu devo acabar com a fé do outro, devo eliminar, né? Tanto que quando os cristãos chegaram na Jerusalém, naquela primeira cruzada, tinha 40 mil muçulmanos orando, né? Nas suas mesquitas, no seu lugar, né? 40 mil muçulmanos, e todos foram eliminados a fio de espada. 40 mil pessoas ali, porque a nossa religião é melhor que a deles, nossa religião é do amor e a deles não, então vamos eliminá-lo, né? E a partir dali, aí os muçulmanos começaram, evidentemente, a fazer a sua retaliação, né? E eles também fizeram o mesmo com os cristãos que vieram. Então teve o Salatino, né, um grande chefe lá dos muçulmanos, que também acabou dizimando com os cristãos num movimento de equilíbrio kármico, né? E depois teve também os reis Ricardo Coração de Leão, que fizeram as cruzadas e tal. Uma série de coisas. Tudo isso por falsas interpretações da religião primitiva, que justamente deixaram sementes do mal, quando Cristo não falou nada disso. Então vocês veem que essas religiões todas têm a semente do maligno. Elas jamais elevaram as pessoas para o alto, e sim levaram para a divisão. Pode ver que evangélicos odeiam católicos, evangélicos odeiam espíritas, católicos odeiam não sei quem mais, e católicos não aceitam nada, e evangélico odeia Mãe Maria. Então é uma brigaiada aí que, sabe, não faz mais sentido. Então esse tipo de coisa vai ter que acabar. Isso aí não é algo saudável, né? Então o que vai fazer? Vai melhorar? Vai consertar umas coisinhas erradas aqui, ali e tal? Não dá, porque a estrutura já está comprometida. O edifício tem que ser implodido, colocado abaixo. Então não tem como consertar uma situação quando chegou nesse ponto, né, de desvio, que as igrejas, especialmente as igrejas que não são católicas, elas pedem e dízimo, e de oferta, e obrigação, e tudo isso. Essas pessoas que fazem isso aí, eles vão em cana, inclusive, porque isso aí tudo é uma coisa, além de ser contra a lei de Deus, é contra a lei dos homens também, né? Isso se chama boa-fé. Muitas pessoas aí que deram seus imóveis para a igreja acabaram morando de aluguel, né? Depois se arrependeram porque tinha promessa que o Cristo ia libertar eles de alguma doença, de alguma coisa. Então nós temos que buscar a religião dentro de nós. O que é a religião? É buscar a divindade que habita em nós. O Cristo falou: sois deuses, sois deuses. Nós temos essa centelha divina de sermos deuses, e vamos manifestar isso e pronto, né? Então agora, se você participa de alguma religião, eu também eventualmente ia pelo menos na igreja católica, alguma missa, alguma coisa. Se você vai, continue, não tem problema. Só que vá com os olhos abertos, né? Essa é a diferença. Você pode ir com os olhos bem abertos, sabendo que muitas das coisas que falam lá não é verdade, que o chefe supremo dessa igreja católica não existe mais há muito tempo, já foi levado para o xilindró e para a pena máxima em 2019. Esse que está aí é um
ator que está representando. Então as pessoas estão idolatrando pessoas que nem existem mais nesse mundo, né? Esse Papa não é verdadeiro, já mostrei várias fotos deles aí, né? Toda a Igreja Católica está extremamente comprometida com a PED, né, com outras coisas mais, com os túneis que havia embaixo do Vaticano. A cidade do Vaticano é uma cidade construída em cima do cemitério da deusa etrusca Vática, né? Até já falei sobre isso. Ali começou como um local pagão, e embaixo desse local existem túneis gigantes que vão até Jerusalém, mais de 1.500 milhas. Tinha uma quantidade de ouro acumulado ali gigante, que já foi retirado pela Aliança e já foi repatriado para o Fort Knox nos Estados Unidos e na Rússia, que vai ser repatriado ao povo. Ouro tirado através das cruzadas, né, das pessoas que deram de boa fé para a igreja ao longo de todos esses anos. Então houve muita má fé. Eu não vou culpar agora padres e pastores atuais, porque eles estão também sendo fantoches do sistema. Eles fazem o que mandam, cumprem a ordem, e nem sempre eles sabem o que estão fazendo. Mas os cabeças dessa turma aí sabem, né? E aí eles acabam fazendo maldades com o povo e logrando o povo. E tudo que eles não querem é o despertar da consciência. Tudo que as religiões lutam hoje para conseguir é o despertar é evitar o despertar da consciência, é evitar. E nós fizemos justamente o contrário. Nós propomos o despertar da consciência. Então as religiões não querem que você acorde, que você veja que foi enganado, que a maioria das coisas que as próprias escrituras sagradas falam foi escrita por Constantino, o imperador romano, que queria trazer o paganismo junto do crescente cristianismo. Aí Constantino então colocou uma série de adaptações do paganismo romano, como o Natal, por exemplo, que era a festa de Saturnália, onde fazia-se as maiores barbaridades possíveis, né? Inclusive com sacrifícios e tudo mais nessa data Saturnália. Depois trocou-se o nome de Saturnália por Natal. Então Natal é uma festa totalmente pagã. O Cristo não nasceu nessa data de forma alguma. A data que ele provavelmente nasceu foi 11 do mês 9, né? E então tudo que a gente comemora são feriados pagãos. Nós estamos fazendo alusão a deuses romanos. Então quando a gente celebra o Natal, o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando o deus Saturno. Deus Saturno, que era o deus do mal, que era um deus que fazia sacrifício com os pequenos. Então, veja só, nós somos tão enganados, fomos feitos de bobo esse tempo todo. Então não dá para reformar uma coisa que já está totalmente... Opa, caiu um lenço aí. É uma coisa que já está totalmente comprometida, né? A gente tem que... As religiões desaparecerão, é isso que vai acontecer. Não vai ter mais religiões. Quando tiver o EBS, a partir do EBS, não vai ter mais religiões, que as pessoas vão ver de todas as maldades que os seus líderes fizeram, que não vai ter mais nem possível para as religiões continuarem. Nós não vamos ter como explicar, né? Quando vierem os verdadeiros evangelhos que foram retirados por Constantino, teria a Bíblia original, ela foi guardada no Vaticano e ela está em poder da Aliança da Terra e será revelada, né? Então nós vamos ver coisas assim incríveis que a gente nem sonha e nem imagina. Então tudo foi criado pelos romanos, que eram os arcontes. Os romanos tinham o poder dos arcontes mesmo. Os arcontes eram seres malignos, né, que habitavam, primeiro eles estavam na Atlântida, depois conseguiram fazer a Atlântida afundar, destruir o continente. Depois os arcontes, esse grupo de arcontes, começou a comandar a parte ali do Antigo Egito, né, os faraós, e depois caiu o Egito, eles se mudaram para Roma. Então Roma estava como sede dos malignos na terra. Depois essa sede dos malignos da terra, né, depois que Roma caiu, aí se mudou para a Inglaterra e para outros países da Europa. E aí começou com toda essa situação aí da perseguição à humanidade livre, né? Então é sempre o mesmo grupo de arcontes que dominou a Terra. Começou Atlântida, Egito, depois Roma, depois a Inglaterra. Até hoje eles estão nos Estados Unidos e na Inglaterra, um pouco divididos, né? E agora eles vão cair. Todos esses sob o comando do deus Enlil, né? O Enlil era aquele que comandava as religiões antigas, né? Então, vou te contar, a gente foi muito enganado, né? A gente foi muito enganado. Então, eu acho que não há mais motivo da gente celebrar
coisas do passado. Nós vamos ter que entender que a Era de Aquário, ela veio para renovar tudo. E ela renova tudo mesmo, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensou, todos os nossos alicerces serão renovados. E se você não conseguir entender isso, você vai sofrer muito, né? Aliás, o Corey Goode, ele deu um vídeo ali, passou um vídeo esses dias, que ele falou assim, que as revelações vão chocar tanto as pessoas, mas tanto, que muitos não vão resistir, vão ter surtos e tal. Então está esperado um grande surto na humanidade de alguma coisa que foi... das revelações que virão através do EBS. Então prepare-se agora, porque é mais tranquilo, né? Depois você não vai ter mais tempo. Depois que começar as revelações, aí tu vai estar só a tentar consolar teus familiares, que vão ficar desesperados no que virá por aí, tá? Então essa é a questão que eu falo para vocês. Então, sobre a imagem dos arcontes, né? Como o pessoal pergunta, até é interessante essa pergunta, né? Como são os arcontes? Como são a hierarquia do mal? Como é que o mal se apresenta? Como é que são esses arcontes que a gente acaba falando sempre, né? Bom, ninguém sabe a imagem dos arcontes, porque os arcontes não são seres físicos, eles são extrafísicos, né? São seres que poderiam dizer espirituais, talvez eles tenham uma aparência física e estariam em algum local da Terra, mas não há confirmação disso. A imagem que se tem dos arcontes é de uma grande aranha, assim, uma aranha gigante, um polvo gigantesco, né? A gente fala também que existe a besta planetária, que seria um grande polvo gigante, um espiritual, assim, como um grande polvo cheio de braços, né? Que um braço é a política, um braço é a economia, um braço é a religião, um braço é a mídia, outro braço é o financeiro. Então, hipoteticamente, seria como se fosse um grande polvo, que seria a besta planetária. Os arcontes seriam até abaixo deles, então seriam como seres muito feios, insectoides, uma aranha gigante, algo assim, né? Essa é a imagem que falam que é dos arcontes, mas ninguém fotografou, ninguém viu, porque eles são espirituais, né? Então é muito complicado falar dessa maneira, porque a gente não sabe assim exatamente, não é que nem uma hierarquia militar, que tu sabe que é o general, depois tem o coronel, e vai indo o sargento, o capitão, vai descendo até no cabo. Então no mundo espiritual é igual, né? Existe essa hierarquia, o maior comanda um grupo abaixo, que comanda um grupo abaixo, que comanda um grupo abaixo, e esse grupo abaixo comanda o povão. Então tem aquela pirâmide, né, que a gente sempre fala às vezes, a pirâmide em que lá em cima está o olho que tudo vê, que seria o próprio maligno, né, através dos seus representantes físicos, que era a Rainha Elizabeth, a coroa britânica, as grandes famílias, as 13 famílias, e vai indo assim, depois que comanda daí o sistema bancário, o sistema político, o sistema econômico, e que comanda as ovelhas do povo. Então é bem fácil de encontrar essa foto por aí, né? Até uma foto eu vou tentar colocar na edição. Bom, mas eu vou colocar aqui também. Então, assim, como seriam os arcontes? Né, são seres espirituais malignos, eles que mandam, eles que são, digamos, os chefes dos dracos. Os dracos já são físicos mesmo, né? Os draconianos são seres físicos que vivem nos túneis. Os dracos e os reptilianos, eles têm cidades reptilianas aqui na Terra, cidades mesmo que não se apresentam aqui, né? Cidades que existem os dracos comandantes e os reptilianos, e eles interagem com os seres humanos através, especialmente dos militares do mal, né? Por incrível que pareça, os militares lá da Montanha Dulce, americanos, quase sempre nos Estados Unidos isso, né? E eles trocam tecnologia reptiliana, que são muito avançados nessa parte, por comida, né? Então, comida, só que a comida deles você sabe o que é, né? Então é difícil falar assim como seriam os arcontes, mas mais ou menos é essa a conclusão que eu tenho, né? Então, felizmente, a gente está falando agora, através das mensagens, que todos os dracos, todos os reptilianos, os cabeças, né, já estão sendo retirados da Terra e sobraram, né, estão sobrando ainda apenas os seus vassalos, os seus comandados, os seus subordinados. E esses são pessoas híbridas ou humanos que ainda estão cumprindo a sua agenda que veio deles, né, as suas ordens,
e eles não sabem nem que os seus chefes não existem mais. Por isso que a gente fala que a luz venceu, porque os cabeças já foram retirados, mas os seus vassalos aqui estão ainda lutando que nem aquelas pernas de aranha que ficam caminhando sozinha quando a gente esmaga uma, né? Então é só uma questão de tempo que tudo irá ser limpo na Terra, e a Terra será livre de todos esses comandos malignos que existem na Terra. A questão é que esses arcontes, esses seres muito elevados na hierarquia, eles são de uma inteligência extrema, né? Eles não são assim seres qualquer, só do mal, não, eles são inteligentíssimos, eles têm o domínio quase que pleno da inteligência abaixo de Deus, né? Então é muito difícil de eliminá-los. Então geralmente ou eles vão para o julgamento final, ou eles são exilados para mundos mais primitivos, né? Que ainda estão na idade do fogo, lá para começar tudo de novo e ensinar esses seus ensinamentos para os primitivos desses mundos que lá estão. Então é isso que está acontecendo, que vai acontecer, né? Então muitos desses serão aproveitados, porque o Criador aproveita tudo. O Criador não quer castigar ninguém, ele quer pegar pessoas muito inteligentes e colocar elas em mundos onde elas possam soltar a sua inteligência para ajudar essas comunidades, e lá eles serão novamente os líderes lá e vão começar tudo de novo, né? Porque há uma permissão do Criador que o mal se manifeste. Então isso que eu até custo entender e confesso que é difícil entender como é que o mal, o Criador permite o mal e até permite que ele avance em mundos como aconteceu na Terra aqui. A resposta é simples, que mundos primitivos, mundos assim que estão em estágios iniciais de construção, são enviados almas muito teimosas, muito resistentes, e lá eles precisam passar por algum tipo de privacidade, de penalidade para depurar a sua alma. Então o Criador permite que haja esses seres malignos para que eles habitem mundos primitivos, onde lá todo mundo é gente que está precisando aprender aquilo, né? Então muitos que foram prejudicados, muitos que prejudicaram nesse nosso mundo atual, serão exilados para esses mundos primitivos e lá serão, daí no caso, prejudicados por esses que são acima deles, os arcontes, os dracos, né? Então é muito sério, é muito sério. Poxa. Então é mais ou menos essa a questão aí, tá? Bom, então eu concluí aqui. Então, meus queridos, eu vou concluindo esse vídeo aí, deixando a vocês nosso abraço carinhoso, compartilhe, deixe seu joinha, o seu like aí e deixa aqui no link as descrições do meu grupo. Quem quiser entrar no Despertos da Era de Aquário, tá ali, é muito bom, o grupo tá bombando aí, tá? Um beijo a todos, compartilhe, a gente se vê nos próximos vídeos.